Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Adeus El Ninho e Olá Laninha. Pois é, o El Ninho está no fim. Está formando suas malas e indo embora. Já o Laninha, ele já pode chegar no outono, o inverno. E será que ele vai ser forte? Será que ele vai ser fraco? Será que ele vai trazer um frio rigoroso, intenso? Então nós vamos discutir isso aqui nesse vídeo. Então vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço a você que largue o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Agora me diz uma coisa, já deu uma olhada no clube de membros? Pois é, lá tem um benefício que você pode, pedir vídeo. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu tenho dados aqui, tá? Onde que tem dado em casa? Não resisti à piada. Bom, aqui ó, desde o dia 30 de abril de 2024, estava assim, ó, essa configuração do Pacífico. Só que agora, né, quando nós estamos falando do dia de hoje, essa aqui já quer dizer ainda que tem uma língua azul surgindo no meio do Pacífico, que já pode ser sinal de um início do Laninha querendo acordar. E agora, no dia 9 de maio, mais conhecido como hoje, da data desse vídeo, essa língua azul aumentou. E aqui, ó, pode ser já o início de um Laninha costeiro. Mas vamos ver se é ou não, já chegou ou não, ainda não chegou, como é que tá. E vamos, né, falar, porque o El Ninho tá dando adeus. Já tá. Os antigos vão falar assim: o El Ninho tá começando a cantar Mamãe Eu Quero, né? Fim de festa. E agora, né, já o Laninha, ele já pode estar querendo, né, começar a abrir o choro, né, de recém-nascido. Bom, vamos aqui entender rapidamente as questões das regiões. Onde que vocês viram aquela língua azul aqui, ninho 1+2, mais aqui no meio, né, do Pacífico é a região ninho 3, pouco mais aqui ó, perto da costa da Austrália, dessas outras ilhas aqui que tem vulcão pra caramba, é o ninho 4, e o ninho 3.4, que é a região que determina onde é o ninho, é aquela parte central, tá? Então ali onde estão esses índices que nós vamos comentar. Então, sabendo disso, no ninho 2, né, um ninho 1+2, essa aqui, tá? Ele está com essa temperatura. Nós vimos que, ó, ninho 1+2, aquela parte da costa, em 30 de abril, ele estava com mais 0,110. No dia, né, 1º de maio, 0,070. E agora, 10 dias depois do dia 30 de abril, menos 0,556. Ou seja, ele passou já da cota de entrar em temperatura de laninha. Já que para ser laninha, ele tem que estar, né, com pelo menos meio grau abaixo. Só que isso aqui quer dizer que ele acabou de entrar, não quer dizer que vai continuar. Então temos que ver como vai ser essa evolução, porque essa queda brusca de temperatura de água fria aqui na posição ninho 1+2 quer dizer que uma água fria está surgindo, está fazendo uma ressurgência de água fria. E eu expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Quem acompanha o canal desde sempre, vê esse tipo de vídeo, sabe o que quer dizer. Então, já temos que esperar, porque já que El Ninho é de 0 até mais 0, acima de 0,5 é El Ninho, e de mais 0,5 até menos 0,5 é neutro. Então, abaixo de menos 0,5, né, ou seja, mais negativo que isso é Laninha, mais positivo que isso é El Ninho, e aqui é neutralidade, certo? Bom, vamos agora à região Ninho 3, aquela região, né, que compreende desde a metade do Pacífico até perto, né, da costa aqui, só que achatando ali a região Ninho 1+2. Então, aqui nós temos, né, o index Ninho 3, onde que em 30 de abril ele já estava passando para negativo, 0,63. Depois, em 1º de maio, ele já estava com menos 0,081.
E agora, 10 dias depois do dia 30, menos 0,222. Então aqui tá, está com configuração, né, abaixo da temperatura média, né? Ou seja, mais acima dos 0,5. Então aqui ele está na neutralidade, tá com índice de neutralidade. Agora, na região Ninho 4, né, que é essa região que compreende a metade, né, do Pacífico até perto desse monte de ilha aqui que tem vulcão pra caramba, tá? Então, como é que ele está? É a única que está ainda positivo, tá? Com configuração de temperaturas para El Ninho de mais 0,763 para 0,030 em 1º de maio, 10 dias depois variou pouco, 0,718. Então, em 10 dias caiu, né, aproximadamente 0,04, né? Então caiu muito pouco, tá, de temperatura. Essa perda nessa região é muito pouca. Só que isso também é uma condição de laninha, porque essa região Ninho 4 é a que vai demorar a resfriar, é a que vai demorar mais a ter essa língua mais azul, né? Ou seja, essa temperatura mais baixa da água. E ali é normal que essa água mais aquecida se aglomere ali na costa, né? Ela se aglomere na costa aqui, ó, da Austrália e desse bando de ilha aqui, Nova Zelândia e tal, esse bando de ilha que tem vulcão pra caramba. Então aqui é normal com laninha que se aglomere, né, as águas mais quentes, tá? Porque a água fria vai empurrando a água de superfície e a água quente se acumula ali. Bom, agora nós vamos para a região Ninho 3.4, que é essa aqui, que é essa região que compreende entre o Ninho 3 e o Ninho 4, e é esse índice aqui que determina se nós estamos com El Ninho ou não. Então, esse índice está aqui, né, 3.4 no dia 30, 0,382 no dia 1º, 0,385, variou pouco, mas olha, depois mais 0,130, né, no dia 10 dias depois, ele caiu de 0,382 para 0,130, algo em torno de 0,25, né, 0,25 graus Celsius de queda. E entrou já está há algum tempo, já está há algum tempo aqui, desde perto de final de abril, já com condições de neutralidade, tá? Então, vamos entender o seguinte: por que que o Laninha isso, o Laninha aquilo, tal? Então, quando nós estamos em condições de El Ninho, os ventos sopram, né, da costa oriental para a costa ocidental, né? Ou seja, de leste para oeste, tá? Acontece que nessa situação você tem da costa da Ásia o vento jogando para a costa do Peru, tá? Então aqui você tem águas mais cálidas, mais quentes e mais chuvas aqui. Na condição de laninha, o vento ele sopra ao contrário. A tendência desse vento é soprar ao contrário. Há uma ressurgência de água fria e as águas mais cálidas, mais quentes, se aglomeram na costa da África e mais chuvas aqui para essa região. A maior evaporação do oceano, mais chuvas para aquela região. Ou seja, fica concentrada a água quente naquele local. E isso aqui, tá tirado lá da NOAA, foi o que aconteceu que eu vinha falando, a temperatura de superfície, aquele bolsão de água fria, né, que estava aqui, que ele iria, né, fazer essa ressurgência. Olha como é que foi, tá? Até que teve essa ressurgência. Como é que está agora na última medição que teve? Tá aqui, ó, essa ressurgência, né, do lado do mapa. E agora em abril, tá? Em 28 de abril, né, na última mesmo que teve, já está aqui, ó, com uma língua azul bastante extensa. Então essa ressurgência, ou seja, essa água fria que ela veio desde quem acompanha o canal, desde bolsões aqui embaixo, que eu falei, olha, isso aqui já é um indício,
né, de uma onda de Kelvin que alterou, que está vindo um laninha por aí. Já há um tempão eu vim falando isso, que essa bolsa de água fria estava lá embaixo e que ela ia fazer essa ressurgência quando chegasse perto da costa. E olha aí o que aconteceu, tá? Olha aí o que aconteceu. Ressurgiu, tá? E aqui está uma animaçãozinha justamente desse processo, também feita pela NOAA, tá? Onde que você vê, né, isso aqui, essa coluna horizontal, ela está em metros, então é de 300 metros até a superfície, tá? E tem a contagem temporal ali em cima, até você ver que houve, né, essa ressurgência aqui, ó, de água fria, mostrando que esse bolsão estava subindo, tá? Então, é exatamente isso que eu vinha falando com vocês, tá? Bom, agora uma coisa bem interessante para falar sobre o El Ninho e Laninha, que é esse aqui, OLR anomalias, ou seja, anomalias, né, quer dizer, OLR quer dizer Outgoing Long Wave Radiation. Gastei meu inglês, né? As famosas OLR, quer dizer, radiação de onda longa de saída, ou saída de radiação de onda longa, tá? Então, esses aí são dados brutos que a gente vê que são convertidos em índice de anomalia dessa radiação. E lembrando que radiação de onda longa, né, nós estamos falando de infravermelho. E quando esse. Vou continuar falando OLR, tá? Mas você entenda, para não falar radiação, de onda longa e tal. Então, quando a OLR é negativa, tá? Negativa. Isso é um indicativo de convecção aprimorada. E, portanto, convecção aprimorada, ou seja, é aquela convecção maior. Tem maior evaporação do oceano e, portanto, maior a cobertura de nuvens, né, que é nuvens típicas de episódios de El Niño. Ou seja, mais atividade convectiva no Pacífico equatorial, tá? Central e oriental. Implica em topos de nuvens mais altas, tá? E mais frias, que emitem muito menos radiação infravermelha para o espaço. Agora, quando nós temos o contrário, tá? Quando nós temos o contrário, que é a radiação, né, quando ela está na OLR positivo, tá? Nós temos o que? Quando o OLR é positivo, indica o que? Uma convecção suprimida, ou seja, menor evaporação do oceano e, portanto, menor é a cobertura de nuvens típicas, né, que é típico de episódio de Laninha, ou seja, menos atividade convectiva no Pacífico equatorial, equatorial central e oriental, tá? E implica em que nuvens mais baixas, mais quentes, que emitem muito mais radiação infravermelho para o espaço. Lembrando que pode ser nuvens mais baixas ou até mesmo ausência de nuvens, tá? Onde que nós podemos ver aqui no Pacífico? Na área Ninho 1 mais 2 e Ninho 3, nós estamos vendo que um índice já positivo. Então, nós temos uma menor cobertura de nuvens. Então, aqui, esse índice de radiação para o espaço, tá? Esse índice de radiação para o espaço está menor. Se está menor, quer dizer que está maior, tá? Está no positivo, está muito maior. Quer dizer ali que a convecção está suprimida. E convecção suprimida é típico de Laninha. Ou seja, os dados estão mostrando que o Laninha está vindo aí. O Laninha está vindo aí. E aqui, ó, na costa da Austrália e da Nova Zelândia, dessas ilhas aqui, além de ter, né, essa parte aqui, que apesar que o oceano aqui Índico está na fase positiva, aqui, negativa aqui, mas essa parte convectiva está vindo da onde? Do Pacífico, que nós vemos aqui uma fase negativa, ó, negativa da OLR.
E quando nós temos fase negativa do LR, é o quê? Maior convecção. E maior convecção perto da Austrália e da Ásia, ali, ou seja, nesse local aqui mesmo, tá? Indica o quê? Também que o Laninha está começando, porque os ventos estão vindo, né? Ou seja, de oeste para leste. Estão indo, né, do ocidente para o oriente. Tá certo? Então, ou seja, os ventos estão vindo, né, da costa do Peru para cá. Da costa do Peru para cá. Tá certo? Então, agora, tudo isso é indicativo de Laninha. Agora, os prognósticos, né, da NOAA oficial, eles falam que entre o mês de abril, maio e junho, eu falei que final de abril e maio nós já estaríamos com a fase neutra, o El Niño já estava indo embora. Falei isso há muito tempo, já falei isso há algum tempo aqui no canal e já foi, né, provado. Tá? Ou seja, há uma grande chance nesse trimestre ser, né, abril, maio, junho, neutro, maio, junho e julho, neutro, e entre o trimestre junho, julho, agosto, já com grande possibilidade de Laninha instalado, e julho, agosto, setembro, Laninha instalado. Tá? Então, provavelmente, o Laninha ele deve vir entre final de junho, início de julho, ou meio de julho, por aí o Laninha deve estar instalado. Agora, como que deve ser esse Laninha? Tá? Como que ele deve vir? Como que ele deve se apresentar para nós? Né? Acontece que, como ele está no fim, à medida que o El Ninho enfraquece, né, nós estamos vendo que uma tendência que aponta para o retorno da Laninha. Todos os dados que eu mostrei para vocês, ondas longas, ressurgência, ventos, né, e os dados de temperatura, estão apontando para essa volta do Laninha, tá? Que é a fase fria ali na região. O El Ninho de 2023-24 está, né, indo embora. E a última laninha que aconteceu, ele foi responsável por grande parte de uma grave seca no centro-sul do Brasil. Tá? E esses, principalmente na região sul também, chuvas que tiveram pouco. Tá? O sul do Brasil também teve secas com laninha. E agora enchente com El Ninho, né? Acontece que tivemos chuvas acima da média que levaram transbordamentos de rios na região norte com laninha. Tá? Nós tivemos isso. Agora, tivemos o quê? Um El Ninho que chegou ao seu pico em novembro com temperatura de +2, ou seja, ele chegou a um El Ninho forte. Como eu disse que ficaria entre médio e forte, moderado a forte. Tá? Então, ele acabou que não chegou a superar o Ninho, e como muitos estavam falando. Agora, já teremos Laninha no outono? Acontece que é uma possibilidade, tá? Mas uma transição da fase El Ninho para uma fase neutra, né, da oscilação, né, do chamado El Ninho Oscilação Sul, ele vai acontecer entre abril e maio, né, início de junho, tá? E acontece que a probabilidade de laninha se formar deve ficar entre junho e agosto. Tá? Deve ficar entre junho e agosto. Então, um laninha formado entre junho e agosto pode sim pegar, né, mais um inverno. Agora, como é que vai ser esse El Ninho, esse Laninha? O Oceano Pacífico tropical, ele continua o seu lento processo de transição de fases, tá? Então, não é uma coisa abrupta. Ele não pula de uma fase para outra. Ele não resfria muito rápido e não aquece muito rápido. O El Ninho, após várias semanas de processo de enfraquecimento, ele está dando seus últimos suspiros.
tá? Ele tá dando seus últimos suspiros e tá na UTI já com aquela linha quase, né, indo embora. E acontece que quando nós temos a nossa porção mais leste do Pacífico tropical, já são registrados anomalias negativas, como eu mostrei para vocês no mapa, perto da costa do Peru, ali na América do Sul, tá? Na região Ninho 1+2. O que significa que é bem próximo da região Ninho 3.4 já cair também. Agora, esse Laninha, ele vai ser muito forte? Ele vai ser forte? Olha, é bem provável, tá? Que esse Laninha, pelo que está se apresentando, pela velocidade de queda, é bem provável que ele fique entre moderado, a maior parte do seu parte moderado. Ele vai começar fraco, vai oscilar bastante entre o moderado. Pode ter um pico próximo até bater no forte, mas não vai sair muito disso. Tá? Então, bem provável que esse Laninha ele não chegue a atingir, ele pode bater lá no 1.5 negativo, pode até passar um pouquinho do 1.5 negativo, chegar a 1.7, 1.8, tá? Olha que está sendo bem arriscado aqui essa previsão, tá? Porque ele pode chegar assim no pico a ser até um Laninha um pouco forte. Mas a probabilidade dele ser de maior parte do tempo moderado é maior, tá? E ele deve oscilar mais, né, entre a fase fraca no início e moderado, né, deve ficar mais tempo no moderado. Então, esse Laninha, os seus impactos são mais significativos, ocorrem praticamente nos últimos meses de 2024. Tá? Os impactos mais significativos do Laninha, eles devem ocorrer nos meses, no final de 2024. Pegando o verão no hemisfério sul, primavera-verão. Muitas das vezes pode acontecer desse impacto for mais nesse período, nós podemos ter problemas com chuvas no sudeste, no sul, no centro-oeste, tá? E um aumento de chuvas no nordeste e no norte. Então, eu vejo o seguinte, que esses impactos eles estarão presentes, tá? Mais para o final do ano, tá? Então, provavelmente vai pegar o finalzinho do inverno, início da primavera, tá? Com o Laninha instalado. Será provavelmente uma primavera mais amena, um verão um pouco mais ameno, tá? Do que o que veio, por exemplo, esses últimos 2 anos. Mas pode ter também alguns episódios de ondas de calor, porque vai estar seco. Vai estar um pouco mais seco, por causa justamente do Laninha atingir o seu pico no final do ano. Tá? Então, ou seja, atingindo um pico no final do ano, ele vai perdurar ainda durante o verão. Tá? Pode, pelo menos é o que indicam, né? Pelo menos as primeiras previsões. Tá? Então, com isso, nós teremos essa situação. Um pouco mais seco. Então, já estou falando isso alguns meses antes, tá? Para depois virem falar aqui que essa seca, isso aí tudo é culpa de mudanças climáticas, tal. Mudanças climáticas existem, o ser humano ele pode causar alguma coisa, tal, mas só que a natureza é a natureza, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Já larga esse dedão no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima.